E aí, galera da RCC, da nossa Diocese de Campo Limpo, aqui é o Diácono Wesley e eu vou dar continuação aqui ao estudo de vocês do livro dos Atos dos Apóstolos. Estudar este livro é estudar o início da nossa igreja, o início da nossa caminhada. Este livro que inicia no seu primeiro capítulo, Lucas, narrando para nós a ascensão do Senhor. E a ascensão estimula os apóstolos a continuarem esta comunicação do nosso Senhor. A comunicação da salvação, que vai ser feita a todos os povos, a todas as raças e a todas as nações. Não mais apenas a um grupo, não mais apenas a um povo, não mais o micro, mas o macro, a todos os povos, a todo o mundo. E é claro que na caminhada da igreja, desde o seu início, aparecem dificuldades. E no capítulo 15 aparece uma controvérsia. E aí, nós precisamos ser circuncidados ou não? Precisamos ainda estar nesse ritual dos judeus ou não? E a igreja precisa refletir. E Pedro, da sua liderança, toma a frente e faz um grande discurso. Que neste vídeo que nós vamos refletir sobre o capítulo 15 de Lucas, você possa alimentar a sua espiritualidade, mas sobretudo também esse estudo no seu intelectual. Bom, vamos lá. Capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, nós vamos refletir propriamente sobre o tema da salvação. Conforme a caminhada que a igreja iria fazendo, obviamente ela foi ali cativando, buscando outros irmãos que não faziam parte do povo eleito, que era o povo judeu. E nós sabemos que o povo judeu passava pelo ritual da circuncisão. Vocês já refletiram sobre isso? E aí, o que acontece? Uma controvérsia em Antioquia. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Depois de todo o processo da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é ali refletido propriamente nos evangelhos, nós precisamos aqui, a igreja se deparou com uma situação de salvação, entretanto de um ritual. É preciso os cristãos pagãos que se converteram ao cristianismo passar pelo processo de circuncisão. E é interessante que quando nós vamos caminhando no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos percebendo aqui uma exigência de mudança de mentalidade. É a mesma coisa na nossa caminhada. Quando nós vamos caminhando, no nosso processo de conversão, de igreja, nós precisamos mudar de mentalidade. Mudando como se pensa, muda como se vive. E a circuncisão, ela vai ficar aqui nesse conceito, aqui para o cristianismo, ultrapassada. Que a verdadeira circuncisão para nós, depois, vai ser o próprio batismo. O próprio Cristo foi crucificado para nos salvar. E olha a imposição que esses fizeram. Se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Esse é o perigo, querido povo de Deus que acompanha aqui por esse vídeo, que a gente, no nosso ministério, na nossa caminhada, a gente começar a delegar, ou seja, a selecionar quem será salvo. E no nosso ministério, na nossa caminhada como igreja, nós não podemos selecionar quem será salvo ou não. Isso não faz parte de nós. Daí, uma agitação tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé. Com eles decidiu que Paulo e Barnabé e alguns outros, os seus, subissem para onde? Para a igreja de Jerusalém. E aqui nós vamos colocar como a matriz. Eles estão em outras localidades, expandindo a palavra de Deus. As pessoas de fato estavam ali assumindo o cristianismo, assumindo de fato essa nova mentalidade, essa nova proposta,
que a princípio, preciso que você coloque aí nas suas anotações, o cristianismo ele é tido como uma pequena seita, com um pequeno grupo que está com a sua ideologia que vai ficar ultrapassada. Entretanto, esse pequeno grupo cresceu, cresceu, cresceu e já está mais de 2.000 anos. E aí subiram para Jerusalém para tratar da questão. É que nós falamos sobre esta Assembleia de Jerusalém. Despedido, e olha como que Lucas, ele é muito detalhista. Eles, se despedindo ali de Antioquia pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos pagãos, narrando a conversão dos gentios, causando uma grande alegria. Então imagina, ali Paulo e Barnabé, que estavam ali voltando de missão para a igreja de Jerusalém, partilhando sobre a conversão dos pagãos, sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Entretanto, nós sabemos que ali eles vão começar a passar por algumas dificuldades. E aí, é preciso passar pelo ritual da circuncisão ou não? Os pagãos que estão se convertendo ao cristianismo, é preciso passar ou a igreja precisa avançar em águas mais profundas? Ou a igreja precisa mudar de fato desta mentalidade? É a mesma coisa no nosso ministério. Quantas vezes Deus pede também para que a gente avance em águas mais profundas e possamos também mudar da nossa mentalidade. E aí, e quando Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém, o que acontece? Lucas relata aqui para nós que eles, chegando a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e os anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. É bacana a gente estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, porque a gente volta na nossa essência, nos primeiros passos, ali nas primeiras comunidades. Tudo que Deus fizera por meio deles. Deus faz, Deus realiza a sua obra por meio de nós, que somos apenas instrumentos. O livro dos Atos dos Apóstolos é uma grande escola de discipulado. E nós que estamos muitas vezes à frente de comunidades, seja como intercessor, como pregador, músico ou qualquer outro ministério, dentro desse estudo, nós precisamos alimentar em nós o espírito de discípulo. Nós somos discípulos. Ou seja, nós precisamos lavar os pés. Nós precisamos estar ali disponível para a igreja. Então, é Deus que faz por meio de nós. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, interviram, diziam que era preciso circuncidar os pagãos e prescrever os que observaram a lei de Moisés. Quantas vezes? Ou seja, aqui há um grupo dividido. Um grupo aqui que é convertido de fato ao cristianismo, entretanto, ainda há requisitos da antiga mentalidade. E um outro grupo, de fato, aqui com Paulo e Barnabé, juntamente com a igreja, que quer ir de fato para a frente. Ou seja, há uma colisão, há um embate. Quantas vezes também há esse embate nas nossas comunidades? Quantas vezes também há esse embate nas nossas mentalidades por aí afora? Quando há um embate, é preciso que a gente reflita, é preciso que a gente pare, faça o discernimento, discuta, e aí sim a gente possa de fato caminhar juntamente com a própria igreja e decidir algo. Então aqui é preciso de fato fazer o processo da circuncisão ou não? Essas novas pessoas que estão se convertendo ao cristianismo, e quantas vezes também nas nossas comunidades nós queremos impor os nossos ideais. E aí, se alguém não é a favor ao nosso ideal ou pensa diferente, muitas vezes nós queremos aqui destruir,
nós queremos dividir. Portanto, todas as vezes que nós não concordamos com algo, nós precisamos parar, silenciar, refletir e aí sim também discutir. Ou seja, aqueles que observaram de fato a lei de Moisés, reuniram-se, pois, os apóstolos, para examinarem o problema, tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro. E aí Pedro, aqui como figura da igreja, como liderança, faz um grande discurso de fato diante daquele povo. Bom, vamos dar uma recapitulada aqui nesse estudo, né? Qual que é o tema central desse capítulo 15? A salvação. Porém, ali a salvação que é englobada a todos os povos, todas as raças e todas as nações. É preciso que nós tenhamos de fato isso na nossa mente quando nós falamos do início da igreja. Porque a igreja, a partir de Jesus Cristo, não é reservada apenas a um único povo, a um único grupo, mas a todos os povos. E aí sim vai englobar de fato a todos os pecadores, e a igreja precisa comunicar a todos. O quanto isso aqui é valioso para o nosso ministério, o quanto isso é valioso para a nossa missão, porque nós somos também chamados a evangelizar a todos. O grande problema hoje dentro da igreja, de algumas comunidades, de alguns grupos, é que nós queremos escolher as pessoas, nós queremos escolher os grupos, e não. Nós somos chamados a sair em missão, a anunciar a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é dirigida a mim, que é dirigida a você, que é dirigida a todos, sem restrição. E aí, agora, nós vamos refletir esse grande discurso do apóstolo Pedro. Liderança. Liderança. Irmãos, Pedro se levanta ali mostrando de fato a sua liderança, não a sua liderança de fato autoritária, mas com autoridade, com serviço, depois de uma reflexão. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve a Deus entre vós que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. O que Pedro está mencionando aqui? É que já houve um Pentecostes para os pagãos. Quando Pedro está ali anunciando a palavra aos pagãos, o Espírito Santo desce sobre esse povo, desce sobre também essas pessoas. E é interessante que quando de fato acontece esse relato, e vocês já estudaram, porque vem em capítulos anteriores, Pedro olha, observa de fato esses irmãos que estão recebendo também o Espírito Santo e diz: se eles também receberam o Espírito Santo como nós, por que nós também não devemos batizá-los? E ali nasce novos cristãos, neófitos, ou seja, os pagãos não são mais considerados impuros. Os pagãos não são mais considerados discriminados, excluídos. Os pagãos fazem parte do povo de Deus. E aí é isso que essa galera, talvez, não está entendendo, porque quando os pagãos vão se convertendo ao cristianismo, eles querem impor ideais. Eles querem impor, de fato, costumes. Sendo que esses povos que estão chegando não faziam parte desses costumes. E aí, ora, conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhe o quê? O Espírito Santo, assim como nós. Ou seja, a graça de Deus, ela não é monopolizada. Vamos tomar muito cuidado nos nossos grupos, né? Nas nossas missões, quantas vezes nós queremos monopolizar a graça só para nós. A partir de Jesus Cristo, a partir desse tempo tão rico que nós estamos vivendo, que é o tempo pascal, a graça não é para um único povo, mas é para todos. Ou seja, se eu, você,
nós queremos de fato ser testemunhadores, nós queremos ser de fato testemunho de Jesus Cristo, testemunho de fato, anunciadores da salvação, nós precisamos ter em mente que a graça na qual nós anunciamos não deve ser reservada só a quem nós gostamos, mas a quem nós encontramos. A missão da igreja não é feita a quem nós gostamos, mas a quem necessita, mas a quem quer ouvir, mas a quem precisa. E aí o discurso de Pedro, ele é fenomenal, gente. Porque começa, não em favor deles, concedendo o Espírito Santo assim como a nós. Ou seja, Deus não fez distinção alguma entre nós e eles. Vou usar um famoso ditado. Nós somos farinha do mesmo saco. Nós somos todos os povos. Nós somos os mesmos. A graça é para todos. Para aquele, assim como a parábola da vinha, para aquele que em qual começou a trabalhar mais cedo, ou aquele que começou a trabalhar às 5 horas da tarde. O salário será para todos. Deus é justo. Não fez distinção entre nós e ele, purificando seus corações pela fé. Ou seja, a salvação, ela é destinada a quem crer em Jesus Cristo pela fé. Pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo aos pescoços dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós, podemos suportar? Quantas vezes no nosso discurso, ao invés de aproximar as pessoas, nós a distanciamos? Isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque o nosso discurso para Deus, o nosso discurso sobre salvação, o nosso discurso sobre o Evangelho, ele precisa aproximar, não afastar. Papa Francisco, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, disse que quando nós formos evangelizar alguém, nós precisamos chamar essa pessoa para tomar um café, bater um papo cordial, e aí sim, quando a gente conquistar esta pessoa, nós vamos passar pelo processo catequético. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro querigmático, é um livro de anúncio, é um livro para quem quer ser missionário. E aí a partir também, obviamente, teológico. E aí nós vamos de fato ver essa dificuldade da igreja em alguns pontos, mas nós vamos vendo o avanço. Nós, como igreja, somos convidados a avançar. A sociedade muitas vezes muda, e muitas vezes nós também precisamos mudar para que nós possamos de fato não mudar a doutrina, mas mudar o nosso pensamento, mudar a nossa metodologia, para que a gente consiga de fato evangelizar a todos os povos. E aí, para que a gente vai ficar impondo ideais às pessoas? Para que nós vamos colocar impondo, muitas vezes, doutrinas que nós muitas vezes não seguimos? Faça um querigma, faça um anúncio. É isso que o capítulo 15 aqui nesta parte quer nos ensinar. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Ou seja, a salvação ela é gratuita. É para todos. Portanto, isto aqui é mudança de mentalidade. Isso aqui é conversão. Nós precisamos anunciar a todos os povos. E aí, de fato, Pedro, na sua liderança, mostra aqui, ele não exige a circuncisão, mas ele pede para que todos sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o avanço próprio da igreja nesse discurso fenomenal do apóstolo Pedro na liderança. Após o discurso de Pedro, a assembleia toda ficou silenciosa e concordou. E aí Paulo e Barnabé começam a partilhar, narrando
quantos sinais e prodígios Deus operava entre os gentios por meio deles. Gentios são os pagãos. E aí surge aqui uma outra figura, Tiago, e faz também um grande discurso. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo: Irmãos, escutai, Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início escolher dentre os pagãos um povo dedicado ao seu nome. Isso aqui é espetacular porque Deus utiliza de um povo desconhecido, de um povo que é excluído, de um povo que é considerado impuro, para também realizar as suas obras. Quantas vezes nas nossas comunidades Deus também age em nosso meio, age em nosso coração, age em nossa vida. Com isso, concordam as palavras dos profetas, e aí Tiago vai citar Amós, o Antigo Testamento, que está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi, e reconstruirei as suas ruínas e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor. O Senhor, pela boca do profeta Amós, faz essa profecia dizendo que reedificará a tenda arruinada de Davi, do primeiro povo, e reconstruirá as suas ruínas e reerguerei. Por meio de quem? Por Jesus, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor. O resto dos homens, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde sempre. Então, Tiago, para aprofundar aqui de fato esse tema da evangelização dos pagãos, da evangelização também de outros povos, cita também Amós, que fala que vai ser reedificada, reconstruída a tenda de Davi para que todos os homens possam ter acesso. E como que é reconstruída a tenda de Davi? Pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis porque pessoalmente julgo que não se devam molestar aqueles dentre os gentios se convertem a Deus. Nós não devemos atormentar aqueles que muitas vezes não são do nosso ideal, que muitas vezes não é do nosso grupo, que se convertem a Deus. Mas lhes escreva que se abstenham de que aquilo que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde as antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores que leem na sinagoga todos os sábados. E aqui, com esse discurso de Tiago, já aqui no finalzinho já do capítulo 15, nós podemos perceber que é preciso que a gente acolha de fato esses povos. É preciso que a gente acolha mesmo, que a igreja faça também esse processo de evangelização, mas que também oriente, mas que também catequize. Então, vamos seguir aquela dica que eu já mencionei do Papa Francisco. Querigma, anúncio, acolhida, e aí sim o processo de catequese. Muitas vezes nós já queremos esbanjar o nosso conhecimento aos povos, nós já queremos mostrar o quanto nós sabemos, o que precisa ser feito. E Jesus, ele não é imposto às pessoas, mas ele é proposto, é proposta, é convite, é testemunho. Agora, para concluir este vídeo aqui, refletindo um pouco sobre o capítulo 15, depois de toda essa discussão nesta assembleia, é enviado de fato uma carta apostólica ao povo ali de Antioquia. Eu quero ler apenas uma parte, no capítulo 15, no versículo 28. Capítulo 15, versículo 28. Depois de toda aquela reflexão que eles fazem, de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós a não vos impor nenhum outro peso além das coisas que são necessárias. Portanto, aqui vale a nossa reflexão diante da igreja, diante do nosso ministério, do nosso servir. Muitas vezes nós queremos impor coisas que
que são desnecessárias. Muitas vezes é do nosso ideal, do nosso pensamento, do nosso achismo, da nossa devoção, daquilo que eu muitas vezes penso em seguir. Mas o nosso ministério, nós não devemos propor o que achamos, mas precisamos propor aquilo que a igreja nos ensina e aquilo que o Espírito Santo nos conduz e nos motiva. É interessante que eles colocam aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem vem primeiro é o Espírito. Quem vem primeiro é o Espírito Santo. Portanto, nesta discussão, principalmente sobre a circuncisão, se é preciso ainda, depois da conversão dos pagãos, passar por esse rito, foi preciso que a igreja avançasse em águas mais profundas. Volto a dizer aquela frase: mudando como se pensa, muda como se vive. Entretanto, nós precisamos mudar aí o nosso pensamento e o nosso agir segundo com a igreja. Caminhar juntamente com a igreja. E no final do capítulo 15, como bons cristãos, como bons evangelizadores, Paulo e Barnabé, depois de terem passado por toda esta alegria, o que acontece? Eles se desentendem. E aí o que vai gerar nesse desentendimento? Eles se separam. Mas é uma separação que vai fazer um bem de fato para a evangelização da igreja. Um foi para um lado, outro foi para outro. E aí a palavra de Deus chegou em outros lugares. No próximo vídeo nós vamos refletir no capítulo 16 e nós vamos ainda continuar nos aprofundando de fato nesta história. Mas eu quero dizer aqui que no nosso ministério, que no nosso servir, a gente possa sempre consultar. Discutir é bom, refletir é bom, mas sempre com o Espírito Santo e com prudência. Que Deus abençoe a nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Servir, servir, servir e nada mais.